Então, como eu estava falando, Jefferson, o departamento pessoal acabou ajudando os nossos profissionais da contabilidade a ter um pouco de valor junto aos nossos clientes, né? Essas MPs aí, foram 32, 34, se eu não me engano. Me diz aí, cara, essa valorização do profissional da contabilidade, do pessoal de DP, fala um pouco sobre isso. Então, Ademilton, o que acontece? Desde 2017, né, com a reforma trabalhista, o profissional da área de folha de pagamento, quem atua na área de departamento pessoal, ele vem sendo mais exigido, né? E teve a reforma trabalhista, a Lei 13.467. Logo em seguida, o que aconteceu? Saiu o cronograma de implantação do e-social, certo? E aí o profissional do DP teve que se, né, enquadrar, se adaptar o novo modo do governo acompanhar, né, a legislação, a aplicação da legislação trabalhista. Bem, o profissional da área da Folha continuava sendo exigido, mas sem muito recurso, sem muita atenção. E com o decorrer do tempo, ele foi ganhando ainda mais projeção e importância dentro dos escritórios de contabilidade, dentro das empresas. Só que agora a gente vive um cenário totalmente diferente, né? Chegou a situação da pandemia. E aí, alguns escritórios tiveram que fechar e adaptar seu trabalho, sua modalidade para o teletrabalho. E isso fez com que o profissional de departamento pessoal se desdobrasse mais uma vez e se encaixasse, né, nessa nova forma de entregar o serviço. Bem, o que acontece? Quando eu cito a valorização do profissional da área da folha de pagamento, profissional de departamento pessoal, é que há muito tempo ele já vem nessa batida, há muito tempo ele já vem, sabe, dando o seu máximo, há muito tempo ele já vem saindo da caixa, né, como todo mundo gosta de falar. Bem, hoje, Ademilton, as empresas, né, que têm os seus recursos humanos estruturados, o seu departamento pessoal, até mesmo o escritório contábil lá com o seu DP, eles não podem mais classificar ou categorizar a área da folha de pagamento como um simples setor, aquele setor que fica lá no cantinho, que nunca é ouvido, nunca tem muita atenção, né, do empresário contábil, muito pelo contrário. Quem trabalha na folha está sendo exigido ao máximo, principalmente com as entregas das obrigações acessórias. A gente tem aí o exemplo que eu dei, o e-social, e agora com a MP 936 nós tivemos a implantação da redução de salário e jornada, da suspensão de contrato. Então a gente teve que se adaptar ao empregador web, que é o portal do governo federal. Enfim, o profissional da área da folha de pagamento ele ganha projeção e destaque. Foi aquilo exatamente que aconteceu há 8, 10 anos atrás com um profissional da área fiscal, da área contábil, né? Esses caras, quando saiu a nota fiscal eletrônica, quem atuava ali diretamente com a parte operacional tiveram que se reinventar. Isso está acontecendo agora com a área da folha de pagamento. Isso é importante ficar claro, né? Então, assim, hoje a gente não pode entregar a folha de pagamento de um cliente importante, ou até mesmo da nossa própria empresa, para uma pessoa que não acompanha a evolução tecnológica, uma pessoa que não acompanha a legislação que está mudando a todo momento. Então, assim, por isso que eu digo que é a valorização, né? Chegou a hora do profissional de departamento pessoal se colocar ainda mais à disposição do empregador, né, do seu patrão, da sua empresa no qual ele presta serviço, que ele é funcionário, e está ali para apoiar, porque são inúmeras opções, inúmeras situações que estão ocorrendo no dia a dia. Então, esse é o destaque, né? E não importa se você está na área contábil, se você está na área fiscal ou na área de departamento pessoal. As mudanças não vão acontecendo de uma maneira tão ampla que você acaba se entregando àquela medida, por exemplo, a 936, a 932, que teve também a questão da redução do sistema S, e você acaba ficando por dentro daquilo. Por quê? Pegando o exemplo de uma empresa contábil, o empresário ele vai te perguntar, o empresário ele vai querer saber detalhes, o empresário quer uma opção para ele tomar a decisão, e aí é o cenário, né, é aquela posição de consultor, consultor contador, consultor trabalhista, é o cara que se coloca ali e oferece opções para o empresário tomar a melhor decisão ali no seu negócio, entendeu?
Tudo bem, Jefferson. Aproveitando aqui que você deu uma pausa aí e parece que o vídeo ficou cortado, né? O pessoal lá do CRZ está pedindo para mim comunicar ao pessoal que no final do vídeo vai ter um link para vocês preencherem as informações de vocês e receber o certificado de participação da live, tá bom? Então, fiquem até o final para vocês receberem esse certificado. Agradecer a presença de todos que estão aí. Eu vi aqui rapidamente algumas pessoas que eu conheço aqui. A Luciane, nossa delegada do CRC de Cabo Frio. Obrigado, Luciane. A Patrícia Rebel, nossa delegada de Niterói, também obrigado pela presença. Vi aqui também o professor Rogério, lá da UFRJ de Niterói, e muitos outros que estão aí, o Tranquilino, da nossa comissão. Eu quero agradecer a todos por estar presente nessa live. Então, Jefferson, você falou das MPs, falou que o DP é um setor importante agora nas empresas. Já era, na minha opinião, né? Eu sou até suspeito de falar, porque a minha formação é de DP. Quando eu comecei em escritório de contabilidade, eu comecei no departamento pessoal, então eu gosto muito desse tema. E atualização, cara? O profissional tem que estar sempre atualizado. Fala um pouquinho sobre isso. A atualização ela tem que ser constante, né, o Ademilton? O que acontece? Poxa, a gente antes tinha muito a rotina de seguir essas empresas que oferecem suporte de legislação, né? Tem muitas assinaturas aí que publicam, né, as mudanças da legislação e a gente segue, né, as principais mudanças e aplica no nosso dia a dia ali para a gente fechar a folha corretamente. Só que o profissional de departamento pessoal, ele já avançou, ele já não está mais com essa rotina, né? Hoje, quem trabalha com DP, ele está antenado no aplicativo do Diário Oficial que ele instalou no celular, porque quando sair uma MP nova, ele quer ser o primeiro a estudar e implantar aquele recurso nas empresas em que ele está fechando folha. Então, assim, é a nossa evolução, né, da área da folha de pagamento. Por isso que é importante essa questão de manter-se atualizado. E não é só a questão do aplicativo em si, né? Existe a hierarquia da legislação, né? A gente tem aí a Constituição Federal, artigo 7º, que mexe completamente na área trabalhista. Temos a CLT, as normas do Ministério do Trabalho, portarias. Bem, o profissional da área da folha de pagamento, ele já está tão avançado, né? Assim, prestando tanta atenção nessas novas publicações, que ele hoje consegue muito bem interpretar uma possível mudança e entregar um serviço, até mesmo quase que em cima da hora, para o seu cliente estar ali de acordo com a legislação, adaptada àquilo que precisa ser entregue, né? Então, a atualização é exatamente esse compromisso, né? Hoje eu tenho que manter-se atualizado, eu tenho que ler, eu tenho que identificar ali as principais alterações da lei e entregar aquilo dali no meu serviço, né? No meu serviço da área da folha de pagamento. Esse é o diferencial, né, de quem trabalha com o departamento pessoal hoje. Então, é super importante. O CRC, antes daquele momento da pandemia, a gente tinha o hábito de quê? De colocar todo mundo, né, em sala de aula, né, lá na Avenida 1º de Março. A gente tinha ali 40, 50 alunos, a gente discutia, a gente debatia as principais mudanças da legislação. Só que agora a gente já está se adaptando também, né? A gente está aqui fazendo live, pode ser pelo canal do YouTube, pode ser pelo Instagram, e a gente também troca, né? A gente consegue manter esse elo aí com as pessoas que estão entregando o serviço contábil. Beleza? Um show de bola, o Jefferson. O pessoal do DP, eu acho que já vem um tempo, vamos dizer assim, sofrendo, né? Ou se valorizando, vamos botar assim. Veio o E-Social, né? Deixou todo mundo maluco. Eu lembro que eu tinha uma gerente de DP aqui que ela passava mal quando começou o E-Social, ela ficou meio maluca e se adaptou depois. Entendeu? Até brinquei com você, cheguei a te ligar e falei, minha funcionária tá passando mal aqui. E agora, essa novidade dessas MPs aí, né, esses contratos aí, o trabalho em home office, ter que se adaptar de estar em casa. Fala um pouquinho sobre essa adaptação de recurso tecnológico, da pessoa agora do DP ter que trabalhar em casa, de ter que acessar o site, tudo tem que estar no E-Social, e uma coisa liga a outra, e tem RAIS, não tem RAIS, tem CAGED, não tem CAGED, e aquela loucura que quem trabalha no DP sabe como é que é. Antes de você responder, só agradecer a presença ilustre do nosso presidente Samir. Samir está dando um show nas lives todo dia, gente. Vocês podem acessar aí
o canal do CRC que tem live para vocês, está arrebentando, o Samir está muito bom. Samir, parabéns pela sua gestão. Agradecer também ao nosso delegado Carlos São João de Meriti, os funcionários do CRC, que ajudam bastante a gente, apesar de estar em home office, também estão se adaptando e estão trabalhando aí como loucos, né, para poder dar conta de tudo. E o meu amigo Rafael, lá de Itaperuna, que também eu vi ele aqui na live. Vai lá, Jefferson, fala aí. Beleza. Mandar um abraço aí para o Samir, para o Carlos. Poxa, obrigado mesmo pela consideração, pelo convite. Bem, vamos lá, gente. A pandemia mexeu muito, né, com os escritórios de contabilidade. Os profissionais precisaram se adaptar. A gente tem o cenário agora do teletrabalho. Ontem eu estava até fazendo a live com a Luciane, contadora. Ela está até aqui participando também, um abraço para ela. Né? Assim, como que a gente teve que se enquadrar nesse novo modelo de trabalho, né? A gente acaba ficando preocupado com as pessoas que atuam com a gente, né? Que entregam o serviço de folha de pagamento, ou da área contábil, ou da área fiscal, gente que está sempre junto, e a gente vai sempre ali agregando, né? A MP 927, ela trouxe a possibilidade da inclusão, né, do profissional nessa modalidade do teletrabalho. E aí, é importante, Ademilton, a gente recordar que o teletrabalho, né, a gente deixa o funcionário, né, num ambiente muito tranquilo, em que ele mesmo pode se ajeitar, igual eu tô aqui, eu tô no quarto de casa, tranquilo, ninguém incomodando, tô podendo fazer essa live, ou trabalhar, fechar uma folha, apurar ali umas férias, uma rescisão. Mas assim, a gente coloca o profissional numa condição diferente do ambiente da empresa, ok? E aí não importa se ele vai ficar somente em casa ou na casa de um parente, ele tem que entregar o serviço. Então, o teletrabalho, né, as empresas, os empregadores, eles podem muito bem fazer a medição da qualidade daquela entrega desse serviço pela produção que o profissional vem promovendo, vem demonstrando nesses dias que ele está distante da empresa. E aí, o que me surpreende até um pouquinho, o Ademilton, a gente precisa comentar isso aqui, alguns escritórios de contabilidade, eu vi isso, né, reduziu o salário de gente de folha de pagamento. Aí eu falei, o cara até trocou comigo, né, a gente trocou um pouco de experiência, ele falou, poxa, Jeff, isso aqui tá um pouco difícil. Eu até reconheci também pelo cenário que ele me apresentou, mas eu falei assim, olha, agora, neste exato momento, o seu DP é o que está sendo mais exigido. E é verdade. E aí eu demonstrei a MP 927, a 932, a questão das reduções, né? E eu falei, reduzir principalmente a jornada, quando eles precisam entregar mais, porque eles estão com mais obrigações, é um risco. E foi o que de fato aconteceu. As pessoas estão trabalhando até as 16, e aí nem tudo está sendo entregue dentro do prazo. Então está existindo até uma reflexão por parte dele a respeito disso. Uma coisa também, Ademilton, que chama muito a atenção, né? Voltado para esse período de pandemia, essa imposição que a gente teve que atender, que é a modalidade do teletrabalho, temos aí a questão da disponibilização dos benefícios, né? E a MP foi muito clara. Quando a gente coloca um profissional nessa condição, né, de redução de salário, até mesmo nessa modalidade de teletrabalho, porque ele está fazendo, né, o seu serviço, só que fora do ambiente da empresa, faz jus ele ter os benefícios que ele tinha antes, quando estava frequentando a empresa. Né? Então, bem, o que muda? Vale transporte ele não precisa ter, porque ele não está se deslocando, mas o vale refeição, né? Isso foi muito debatido, eu fiz um post também a respeito disso, no Instagram, no meu perfil, orientando as pessoas, dando o meu ponto de vista, já que muita gente me segue. A redução de salário também promove isso, porque o funcionário está trabalhando só com uma quantidade de horas reduzidas. Então, assim, ele tem direito, principalmente a questão da alimentação dele. Então, estou trazendo isso. É importante contribuir com essa prática de gestão, porque os profissionais da área de folha de pagamento, neste momento, eles estão entregando mais, né? Entregando mais serviços. Vou te dar um exemplo. Antes de ontem, tinha programada uma atualização no Empregador Web, que é o portal que a gente comunica as reduções de salário e a suspensão de contrato. Bem, o governo federal falou que não vai fazer isso agora, né? E só vai fazer isso no dia 22. A gente está aqui acompanhando, né, a publicação dessa nova versão do portal. Por quê? Porque a gente precisa renovar, né, os contratos dos funcionários que vão prorrogar a suspensão,
vão prorrogar a redução de jornada. Então, assim, a gente está sendo exigido ao máximo, né? Então, essa questão de se adaptar à pandemia, a gente tem que saber também aquilo que a gente está entregando. Isso é importante, serve de reflexão. Com relação à adaptação dos recursos tecnológicos para o teletrabalho, bem, eu gostaria de lembrar que a gente sempre operou, né, com software de folha. A gente sempre trabalhou com software de folha de pagamento. Só que, por muitas vezes, a gente não usava todos os recursos, né, que ele colocava ali para a gente. E aí, o que acontece agora, meu amigo? Nós somos agora obrigados a, por exemplo, fechar uma folha de pagamento e quando a gente visualiza o relatório, a gente já tem ali a opção de publicar aquele PDF num ambiente específico para o cliente poder fazer o download e baixar aquele arquivo, assim, ao vivo, né, de maneira imediata. E aí você consegue até controlar quando o funcionário, quando o empregador, né, na verdade, visualizou aquele documento, quando ele recebeu o e-mail de notificação. Isso é super importante, faz toda a diferença. Ou seja, a gente teve que se adaptar a isso também. Outra coisa super importante, a publicação de documentos, né? Vamos pegar o exemplo da MP 936, em que a gente teve que trabalhar aí alguns documentos do Word, por exemplo, acordo individual, né, de redução de jornada, suspensão. O profissional da área de departamento pessoal, o que ele teve que fazer? Ele teve que elaborar o documento, publicar, né, para o empregador, o seu cliente, e acompanhar aquele rito. Porque o trabalho dele não parava ali. O empresário, né, o cliente dele, tinha que disponibilizar aquele documento para o trabalhador ia fazer a impressão, assinar, devolver para o empresário, até isso chegar para o profissional da área da folha de pagamento. E isso cronometrado. Por quê? A pessoa do departamento pessoal tem que comunicar ao sindicato, depois entrar com a informação dentro do empregador web, né, comunicar o e-social, senão não vai ter acesso ao benefício. Enfim, a gente está acompanhando muito mais a evolução do trabalho do que antes. Porque antes a gente tinha aquela opção assim, vou entregar para o empresário e vou esperar ele me dar o retorno. Não. Agora a gente entrega para o empresário e ainda fica cobrando ele, meu amigo, cadê o documento assinado que o seu funcionário fez? Então, essa adaptação dos recursos tecnológicos, é isso que eu gostaria de comentar. Hoje o profissional que trabalha com o departamento pessoal, ele teve que explorar um pouco mais aquilo que já estava disponível para ele, há muito tempo, né? Inclusive, por exemplo, as ferramentas que existem hoje, né, como o Zoom, né, para a gente poder fazer reuniões. Vamos citar aqui, vamos fazer uma reflexão. Hoje, quais as empresas contábeis, falando do modo geral, escritório de contabilidade, possuem já uma assinatura do Zoom, né, para poder oferecer para o cliente uma reunião virtual para decidir alguma coisa importante, né? Pouca gente ainda não tomou essa decisão, né? Pouca gente ainda não se atentou a isso, mas é um caminho que a gente migrou e a gente deve procurar agora se adaptar, não é isso? Ou você vai fazer a opção de reunir com o cliente e contar ali os 40 minutos que o Zoom te dá de graça. Aí acho que fica um pouquinho diferente, né? Fica um pouquinho estranho. Mas serve de reflexão porque hoje é tudo assim, né? Fica tudo dessa forma. Está tudo muito amarrado, muito digital, né? E isso é importante. Agora, uma outra coisa, eu estou chegando para cá por causa do sol, uma outra coisa importante, sempre que eu falo para as empresas que eu dou assessoria, né? O empresário hoje, o cliente do escritório de contabilidade, ele resolve tudo na palma da mão, beleza? Se você fechou a folha de pagamento, o relatório está ali disponível, você publica no ambiente seguro virtual, o cliente ou o empregador vai ter acesso àquela movimentação através de aplicativo, que existe muitos aí no mercado, certo? Ele vai poder ver, ou até mesmo no e-mail, se você colocar o relatório anexo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente está contando com a avaliação do empregador, que é o nosso cliente, e os prazos que a gente precisa atender de acordo com a legislação, certo? Então, por isso que eu falo que hoje o profissional do DP está sendo muito mais exigido do que antes. Né? A gente tem que ir muito além, a gente tem que fugir do operacional, né? E é isso. Eu tô vendo aí, eu estava brincando com você que você é iluminada e foi a prova disso aí, ó, o sol em cima de você. Eu vou aproveitar que eu tô aparecendo, se ajeita aí para poder
O negócio ao vivo é bom por causa disso, né? Acontece de tudo. Você estava falando aí dessas adaptações, de mandar contrato, pegar contrato, eu não sei, cara. Eu acho que foi um momento muito difícil para os profissionais de contabilidade. Esse empregador web, hoje eu acho que ele está até mais tranquilo, mas no início ninguém entendia nada, era difícil você saber como fazer, e já 2 dias antes, já 2 dias depois, assina o contrato com data de 2 dias, não assina, aquela dúvida geral, né, no início. A primeira semana foi pedreira, foi complicado. Manda para o sindicato, não manda para o sindicato, foi muito confuso. Os profissionais de contabilidade aí, eu acho que precisavam de férias. Eu, só mudando aqui do nosso roteiro aqui, que eu vi um nosso amigo comentando aí que os contadores, né, os empresários em geral, não estão tendo despesas, né, com água, luz, que o funcionário está em casa e o funcionário está arcando com essa despesa. Eu fiz uma live semana passada, se não me engano, com o Fabiano, da Júnior Contabilidade lá de Três Rios, e ele estava falando sobre isso. E ele falou que no caso dele, ele falou que tinha lá 80 funcionários, se eu não me engano, ele é um escritório bem grande, e ele falou que ele estava ajudando os funcionários, ele aumentou a internet dos funcionários em casa, ele estava dando ajuda de custo a mais, ele estava ajudando de alguma forma os profissionais. E, inclusive, criou ferramentas de controle, de tudo, de serviço, ele falou que a produtividade até aumentou, de repente ele até use isso, o Rafael também falou, o Rafael, nosso vice-presidente anterior, também falou nessa live sobre isso também, que ele também usou disso. Me fala uma coisa, esses documentos, a formalização de acordo, ou aqueles profissionais, né, que não tem sindicato, não chegou a enviar para os sindicatos os acordos, mas mesmo assim fez afastamento, como é que fala um pouco sobre esses acordos aí, ô Jefferson? Como é que fica essa situação? Não, vou explicar assim. Só antes mandar um abraço aqui para a Ilan, que está me mandando uma mensagem aqui agradecendo. A Ilan é professor também Rondinelli, Acioli, meu amigo, Felipe, grande Felipe Gonçalves, lá de Araruama. Bem, vamos lá, olha só, sobre o Fabiano aqui de Três Rios, eu estou aqui em Três Rios, eu fiz um trabalho com o Fabiano e com o Vitor ano passado. A empresa dele tem um diferencial mesmo, né? A gente já sabe que é um padrão elevado, e o cara é fora da curva. Mas ele atendeu justamente o que a legislação orienta, né, sobre o teletrabalho, que você pode dar uma ajuda para o profissional, né, um valor para contribuir justamente ali com a questão da luz, com a questão da internet, com aquilo que ele está tendo custo de casa, né? E a equipe dele lá é bem grande, eu conheço, eu fiz um trabalho ali de uns 4 ou 5 meses lá na JR, a empresa deles lá. Mandar um abraço para essa galera também, que é super gente fina. Bem, vamos lá, olha só, o Ademilton, essa questão dos acordos, né? A gente é mais uma etapa, né? Que o profissional que atua com folha de pagamento evoluiu. Porque antes a gente tinha aquele costume de apertar o botãozinho lá do software e ele te gerar um relatório padrão, né? De acordo de compensação em banco de horas. Aí ele vai lá, preenche com o nome da empresa, o software, nome do trabalhador, e você coloca o horário que ele quer, né, fazer o acordo, e emite para o seu cliente aplicar na empresa. Bem, hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente tem que pegar um modelo, né, que seja do acordo de compensação de banco de horas, olhar, identificar se tudo aquilo que está sendo alterado é que o cliente quer para atender a necessidade dele, comparar se aquilo que a gente está colocando no acordo está coincidindo com a convenção coletiva do sindicato, que é importante, né? A gente não pode deixar de citar isso. E, assim, fazer uma análise profunda daquele documento, que é um adendo do contrato de trabalho, né? Então, a gente não pode sair usando, assim, um modelo padrão para todo mundo, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. Com relação ao que aconteceu agora nesses últimos dias, com a MP 932, o Acordo de Redução e Suspensão de Contrato, a gente deve estar principalmente antenado e com muito mais cuidadoso na hora de estabelecer, por exemplo, o período que o funcionário vai ficar afastado, certo? Porque a gente até pegou esses dias um modelo de contrato, eu e um outro professor, colega meu, a gente pegou um modelo de contrato que estava assim, do dia 4 de abril ao dia 4 de maio. Mas vem cá, não tem 30 dias aqui, tem mais de 30 dias, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, do dia 4 até o dia 3 de maio. E aí, contar usando o calendário mesmo, contar os diazinhos ali. Então, a gente tem que fugir um pouquinho
daquele costume, daquele hábito de ser um profissional operacional. A gente tem que ser um pouco mais analista, a gente tem que ler o documento, identificar ali as cláusulas que estão sendo citadas, principalmente por uma questão de redução de jornada e salário, e depois uma de suspensão de contrato, porque a gente está mexendo exatamente com a remuneração de um profissional, certo? E, inclusive, a gente está mexendo também com um recurso que sai do governo federal em que a gente contribui como brasileiro, como contribuinte normal. A gente está pagando aquele dinheiro está saindo também do nosso bolso. Enfim, então a gente tem que ter esse cuidado para fazer tudo de acordo com a legislação, sempre acompanhando, né, as orientações dos sindicatos, porque também é importante a convenção coletiva. E você frisou muito bem, poxa, Jefferson, qual o cuidado que a gente tem que ter ali na hora de comunicar? A MP ela foi muito clara, né? Ela diz que a gente deve comunicar ao sindicato, né, essas reduções de salário ou suspensão de contrato, mas ela estabeleceu algumas regras, principalmente referente à faixa salarial. Se a pessoa lá, o trabalhador que vai ter, por exemplo, um contrato suspenso, ele vai ter que, se ele ganhar até R$ 3.135, você pode fazer esse acordo individual com ele sem a participação do sindicato. Né? Se for diferente desse valor, por exemplo, se for acima, aí o sindicato ele já tem a legislação a seu favor, ou seja, ele vai precisar participar, e aí ele vai dar ali as orientações dele, ele vai oferecer as cláusulas que esse contrato deve conter, enfim, tem todo esse cuidado aí. Então, por isso que é importante a gente saber o que a gente está implantando, certo? E a mesma dosagem do remédio não serve para todos os pacientes, por isso que eu falo, a gente tem que olhar empresa por empresa, funcionário por funcionário, né? E sair um pouquinho do operacional, ser um profissional um pouco mais analítico. Por isso que é importante a gente saber explorar exatamente essa informação que consta nesses acordos, nesses documentos que hoje a gente trabalha, né, com Word e coloca ali a informação necessária para formalizar esse acordo de afastamento ou redução. Entendeu, meu amigo? É isso que é importante. Sim, beleza. Deu uma esclarecida, sim, Jefferson. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu não entendi direito a pergunta da Larissa, né? Como será usado o banco de horas? Não sei se a gente vai falar sobre isso, depois você explica. E o Schu Offner também falou que tem uma empresa que reduziu o salário, mas não reduziu ainda, não reduziu a carga horária, mais ou menos assim que eu entendi. Qualquer coisa ele coloca aqui, a gente explica melhor. Continuando aqui, Jefferson, você falou aí da nota fiscal eletrônica, que foi um tempo atrás, o pessoal do setor fiscal, na época eu até brinquei com ele, falei, gente, isso vai ser bom, a gente vai parar de ficar somando notinha, o carbono não saiu, e agora no DP tem esse E-Social, que teoricamente, né, na teoria vai acabar com a RAS, vai acabar com o CAGED. Você acha que teve aumento das obrigações acessórias ou você acha que vai reduzir as obrigações acessórias? Antes de você responder, já que você fez o agradecimento aí, o Felipe, que você falou, é nosso delegado de Araruama. Mandar um abraço, Felipe. A Ilan Rendes, a nossa vice-presidente de desenvolvimento profissional, ela está lutando para ver se a gente consegue voltar às aulas EAD dentro do conselho do CRC, Jefferson, a gente está lutando aí para não prejudicar os profissionais. Só que lembrando a todos que nós temos o convênio com o CRC de São Paulo, que também tem as aulas lá em EAD. O CFC também, a gente tem aquele acordo do Programa de Educação Continuada, os cursos estão sendo pontuados, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, escreve aí, que o pessoal do CRC entre em contato. E agradecer aí a Lucimara, o Rafael, o Rogério, que estão aí, a Neide Pérez, nossa conselheira, o Vitor e a Maria Avelino, do nosso Comissão de Jovens de Liderança, e a todos que estão participando, tá? Não vou citar o nome de todos, que alguns eu não conheço, outros você conhece, e agradecer a todos aí. Responde aí, você acha que aumentou aí Daqui a pouco a gente vai ficar aqui só agradecendo, né? Aumentou as obrigações aí do pessoal do DP? Aumentou, né, cara? Aumentou significativamente. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com software de folha de pagamento, certo? Você faz admissão, eu sempre oriento as pessoas que trabalham comigo a atuarem assim. Você faz a admissão de um profissional, você grava ali a informação que você acabou de imputar no seu sistema, você já tem que dar um alt-tab para saber se aquela informação já está atualizada no portal do E-Social, né? Então, você
nós tivemos sim um aumento significativo de volume de informações, e a gente precisa conferir aquilo que a gente está entregando, né, para o governo federal. A colega aí de cima, ela perguntou sobre o banco de horas, né? Sim, pode ser implantado, tá? Vou só recordar aqui a pergunta dela, tá, Demilton, rapidinho. Me parece que ela deseja implantar banco de horas na empresa. O que ela pode fazer como opção, principalmente nesse período de pandemia? Estou driblando o sol aqui. Esses funcionários, né? Isso aconteceu principalmente numa associação que eu dou consultoria. Esses funcionários que são caracterizados como grau de risco, e a empresa ela faz a opção por não suspender contrato, por não reduzir salário, e até mesmo nesse mês de março e abril já concedeu férias e não acha necessário chegar até o período aquisitivo de 2022 concedendo férias para o trabalhador. O que ela pode fazer? Ela pode pegar esse período, né, que o trabalhador está em casa, profissional, né, que seja caracterizado como grau de risco, e ela contar como banco de horas. Então, todo dia que o funcionário não trabalhou, mas ele está em casa, como uma licença remuneratória, por exemplo, licença remunerada, o que pode acontecer? A MP 927 ela deu isso como opção, né, depois de formalizado o acordo de compensação do banco de horas. Ela vai poder, assim que terminar o período de calamidade pública, que hoje está estipulado para o dia 31 de dezembro, ela vai poder criar uma programação da devolução dessas horas por parte do funcionário, né? Limitado ali a 2 horas por dia. Então, por exemplo, terminou o período de calamidade pública no dia 31 de dezembro, como está mesmo no decreto 6 lá do nosso presidente da República. O que vai acontecer? No mês de janeiro, ela já começa a programar 2 horas a mais de atividade para o funcionário. Então, se o funcionário sair às 17, ele vai passar a sair às 19, até abater essas horas que o funcionário ficou como banco de horas. Entendeu? Então, assim, essa é uma opção bacana que a colega perguntou sobre a implantação do banco de horas, tá bom? Voltando ainda para a sua pergunta sobre o aumento das obrigações acessórias, né? Eu dei o exemplo do e-social, e o e-social ele ganha uma importância muito grande também nesse período, Anilton, porque algumas empresas, né, elas pensavam, né, vamos botar aí chamar a atenção disso, que se ela tivesse enquadrada no Simples, ela não estava obrigada ao e-social. Muito pelo contrário. Hoje, quase todas as empresas já estão no e-social, né? A gente ficou aí 4, 5 anos viajando esse estado do Rio de Janeiro todo, implantando o e-social, dando treinamento para essa moçada. E aí o que acontece? Poxa, as empresas do Simples Nacional, a única diferença que ela tem das demais, né, de grande porte, médio e grande porte, é que ela não entrega a folha de pagamento. Mas o cadastro da empresa, o cadastro do trabalhador, esses eventos que a gente classifica como não periódicos, né, que são os eventos da admissão, são os eventos de alteração de contrato, alteração de salário, né, rescisão, férias, tudo isso, gente, é obrigado a transmitir para o e-social, né? E o empregador web, ele tem link com o e-social. Por quê? Muitos benefícios não foram disponibilizados porque só depois que deu a mensagem lá no empregador web que tinha inconsistência de informação naquele cadastro, que as pessoas se atentaram. Poxa, mas eu não comuniquei o e-social dessa empresa, né? Então, assim, você deve formalizar com o trabalhador, né, esse período de redução de salário, de suspensão de contrato. Você deve comunicar o sindicato, você deve comunicar o e-social e comunicar o empregador web, né? Então, assim, é um aumento significativo de obrigações. A gente precisa estar muito atento para tudo estar encaixado. Se não tiver amarradinho dessa forma, cara, é muito provável que o benefício não fique disponível para o trabalhador, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo que a gente hoje deve trabalhar, a gente deve ser realmente multitarefas, né? Dei o exemplo ali, a gente cadastra uma informação no software, logo em seguida a gente dá um alt tab, porque a gente já confirmou aquele cadastro, aquela informação, em minutos, ela vai para o portal do e-social, né?
E isso, Ademilton, já está informatizado há muito tempo. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Carteira de trabalho digital, certo? Mudou significativamente a rotina das empresas, principalmente o escritório contábil. Você não está mais obrigado a pedir a carteira física para o trabalhador. Você não tem mais aquela obrigação de indicar aquele funcionário que está buscando ali o primeiro emprego, de ir até o Ministério do Trabalho, tirar lá a carteira dele e trazer pelo menos um número. O Ministério do Trabalho não emite mais carteira física, certo? Então, por exemplo, o CPF do trabalhador, ele ganhou mais importância. Por quê? Você, através do CPF, você cadastra o profissional, né, no seu software de folha de pagamento, você transmite aquela informação para o e-social, né? E aquele rito de eu tenho um trabalho de carteira assinada, do empregador, do escritório contábil, preencher a informação na carteira física para o empresário somente assinar, isso acabou. Isso agora fica disponível dentro do aplicativo da CTPS digital. Então, essa transformação, por muitas vezes, a gente cria receio, a gente cria... fica bloqueado. Pô, será que eu faço agora ou não? Só que essa pandemia, ela veio para contribuir para a gente. Espera aí, você tem um recurso, que é usar a carteira de trabalho digital. E está totalmente integrada com o e-social, né? Você cadastra uma informação, transmite para o portal e ele alimenta o aplicativo que está no celular do trabalhador. Então, a gente precisa saber orientar também o profissional a explorar essa informação. Meu amigo, já está tudo disponível lá, vê se está certinho, qualquer dúvida, você repassa aqui para mim que eu aciono a minha contabilidade. E assim que está funcionando, entendeu, Ademilton? É essa transformação que está acontecendo que valoriza ainda mais, né? E cria um grau de importância muito diferente para o profissional que está no DP. Né? É ele que está entregando o serviço de minuto a minuto agora, né? Antes a gente pensava assim, poxa, o serviço do DP, ele diminui muito quando passa do dia 7, porque ele entrega a GFIP e depois ele fica tranquilo, ele pode fazer os cadastros de admissão, ele pode fazer rescisão, ele pode entregar as outras obrigações, muito pelo contrário. Agora, meu amigo, o prazo que você tem, por exemplo, de uma empresa que já entrega a folha, você tem que fechar a sua folha de pagamento até o dia 15, que é o dia 15 prazo da DCTF Web, para você gerar seu DARF previdenciário. Então, você tem que ter uma atenção maior, né? Então, eu chamo a atenção porque, na verdade, essas obrigações acessórias aumentaram e a nossa atenção fica um pouco mais ampla, a gente precisa olhar para todo lado quase a todo momento, porque são medidas provisórias que estão saindo a todo momento, nosso aplicativo, né, do Diário Oficial, eu dei esse exemplo, não para de tocar, cliente pedindo modelos de formalização de contrato, né, banco de horas, suspensão de contrato, responder sindicato, né, então a carreira do profissional da área de folha de pagamento, ela dá esse up, entendeu? Por isso que é importante, e até foi com esse objetivo que a gente sugeriu esse tema para discutir aqui hoje. Show de bola, Jefferson. Eu, particularmente, estou achando assim, como eu te falei, eu estava mais não estava no operacional, né? Estava mais na gestão do escritório e agora com essa pandemia eu tive que voltar para o operacional, até porque meu escritório, quem não me conhece, né? Eu moro em Cabo Frio e a gente aqui do interior tem a facilidade de morar e trabalhar perto do trabalho. Então, eu tive, como meu escritório é embaixo, minha casa é em cima, eu consigo descer para trabalhar sem poder trabalhar normal, né? Então, quando apareceu aqui, como você falou aí, né, o carteira digital, eu tinha comentado com a minha gerente de DP, eu falei, a gente vai ter que implantar livro digital, carteira digital. Não, calma, que ainda não está funcionando, vamos esperar um pouco. E quando aconteceu essa confusão toda aí, eu surpreendi quando o funcionário chegou aqui já com a carteira com a baixa, tudo certinho, eu achei sensacional. E agora a gente está usando isso, né? A carteira de trabalho digital, o seguro-desemprego, quando o cara quer dar entrada, a gente passa só o código para ele, ele já vai na carteira digital, já dá entrada, já aparece as parcelazinhas para ele lá. Eu aqui no escritório tive muitas empresas com empresas que demitiram em massa e todo mundo a gente conseguiu resolver pelo aplicativo. Então, assim, para mim ajudou bastante. Apesar dos pesares, né, eu acho que ajudou bastante. Jefferson, eu tenho eu não posso deixar de falar, o nosso amigo Sandro, perguntou quando é que vai voltar os cursos presenciais, né, do CRC.
É assim que melhorar, assim que passar essa pandemia. Eu espero que logo, cara. Eu estou sentindo maior falta de estar com todo mundo reunido, de participar das associações, sindicatos lá, de fazer tudo que a gente gosta de fazer. Assim que liberar, a gente vai voltar com os cursos do CRC. Como eu falei, a nossa vice-presidente de desenvolvimento está lutando para tentar fazer os cursos online, né, o EAD. Vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer. A Lucimara está perguntando aqui, pode a empresa, por exemplo, fazer a suspensão por 60 dias e depois optar em fazer o contrato de redução por mais 30, já que, pelo que eu entendi, o máximo do acordo são 90 dias? Repete a pergunta, desculpa, por favor. Não, então, pode a empresa, por exemplo, fazer a suspensão por 60 dias e depois optar por fazer o contrato de redução por mais 30, já que o máximo é 90. Não sei se é isso a pergunta. Depois a Lucimara coloca aí, mas que eu entendi é o seguinte, o Jefferson. Você pode fazer por 60 dias e depois renovar por mais 30? Já está liberado isso? Não sei se é essa a pergunta dela. Entendeu? Isso aí a gente tem que conferir lá se já está disponível esse recurso lá no empregador web. Agora, analisando a MP, né, a gente pode sim contribuir com a suspensão de contrato do trabalhador no período máximo de 60 dias, dentro desse espaço de 90, né? E aí, se no futuro terminar essa parte de suspensão, ainda tentar reduzir o salário do funcionário, eu acho um pouco arriscado. Eu nem sei se ainda está disponível essa opção lá no empregador web, porque após o segundo período de suspensão do trabalhador, né? Então a gente tem que ver isso. Eu acho que é um pouco difícil. Tá, a nossa conselheira Ilan está puxando minha orelha aqui, falando que os cursos não são EAD, vão ser cursos online. Desculpa, minha querida Ilan. Então, os cursos são online, tá, gente? Não é EAD. O pessoal está falando aqui da carteira digital. Tem uma pessoa que comentou também que a empresa está demitindo e está pagando as rescisões parceladas. Isso é permitido, Jefferson, pagar a rescisão parcelada? Então, bem complexo essa parte também, Ademilton. Por quê? Algumas empresas optaram por explorar o recurso que existe na CLT, chamado fato do príncipe, né? Colocar no governo culpa dessa pandemia e, assim, fazer com que o próprio governo federal ou o governo estadual, né, dependendo lá do que eles vão dar como, assim, desculpa, né, como motivo, esse desligamento. E aí o que acontece? Existe muita insegurança jurídica, principalmente porque a legislação ela não é muito clara, né? Se ela faz a opção por efetuar o desligamento do trabalhador e pagar de modo parcelado, a primeira coisa que ela deve fazer, ela deve, neste momento, acionar o sindicato, né? Para saber se o sindicato pode colaborar com ela, principalmente em um acordo. Porque através do sindicato, ele vai estabelecer se existe essa possibilidade ou não, e se existir, ele vai criar ali as diretrizes para o empregador seguir, né? Porque a todo momento ali, quando ela faz a pergunta, ela está deixando claro que ela quer pagar, só que ela não tem o dinheiro no momento, entendeu? Então, está de acordo com a legislação ou não essa questão de pagar parcelado? Então, eu sugiro, para evitar problemas futuros, é exatamente isso, contar com o apoio do sindicato. Porque a insegurança jurídica é muito grande. Até as empresas que são assessoradas com advogado da área trabalhista têm cuidado dobrado antes de tomar uma decisão como essa, entendeu, meu amigo? Beleza, Jeff. Eu estou aqui com várias perguntas. Eu não sei, cara, se eu te atrapalho fazendo as perguntas, se você continuar o que a gente combinou, sabe, antes aí. Pode fazer, meu amigo. Pode fazer as perguntas? Então. A gente puder, a gente contribui, né? Claro. Aproveitar aí dessa. Agradecer aí a Ellen, a nossa conselheira aqui de Cabo Frio, que está participando aí da live, a Janaína, nossa representante dos técnicos, o Vicente, nosso conselheiro, Nassif Júnior, nosso presidente da associação aqui de Cabo Frio, entendeu? Show de bola. Vamos numa outra pergunta aqui, o Cardoso Silva. Tem empresas que estão fazendo desligamento, comunicando que a rescisão será paga em parcelas. Isso você acabou de responder, né? O Cardoso Silva também. Se houver rescisão deste funcionário com banco de horas a trabalhar, a empresa pode descontar da rescisão?
Ou seja, ele tem crédito lá no banco de horas, pode descontar? Pode sim. Pode sim. Isso está descrito até mesmo em um dos artigos da MP 927, né? Ótimo. O Luiz Tranquilino da Silva. Atualmente, a realidade do profissional é de ser polivalente, multifuncional. Como fica o E-Social, um possível passivo trabalhista? Então, o que acontece? O E-Social, no momento, ele já está em funcionamento, em pleno funcionamento, para as empresas do grupo 1 e do grupo 2, né? Existe até uma notificação no portal do E-Social dizendo que o governo será mais rígido com as empresas que já entregam a folha de pagamento, né? Então ele monitora principalmente as empresas que já estão fazendo uso da DCTF Web. As empresas do Simples Nacional, e existe até orientação sobre isso, quando ela entra no processo de fiscalização, geralmente vem uma mensagem de instrução lhe dando um período para você se adaptar, entendeu? Então, assim, hoje, se você tem um passivo e comunica isso ao E-Social, o governo federal está acompanhando que você está naquela condição, né? Então, o importante é você corrigir esse problema e depois mandar a informação dizendo que está tudo quitado dentro do próprio portal, porque hoje nós temos inúmeras rúbricas que a gente entrega para o E-Social, né? Então, não existe mais aquele pagamento por fora, não existe mais aquela verba que você dá um recibozinho e o trabalhador fica quietinho, né? Então, isso tem que ser evitado. Então, isso já é uma cultura que a gente está modificando aos poucos, entendeu? Ótimo. O Rafael Pereira, posso reduzir o salário e a jornada por um período inferior a 30 dias? Sim, pode, porque ele diz que é limitado, né, em 2 períodos de 30. Você pode fazer 15, 45, não tem problema não. Tem que estar dentro daquele prazo, né, dos 90 dias, e não pode superar 60 dias. Ótimo. Basicamente a regra do contrato de experiência, né? Você tem ali 90, máximo 90, né? Você pode flexibilizar isso? Isso, No caso dessa suspensão, o máximo é 60, né? Dentro desse prazo de 90 dias. Tá, ótimo. A pergunta aqui do Nassif Júnior, nosso presidente da associação lá de Cabo Frio, né? Completou 50 anos aí ano passado, nosso presidente. Professor, estamos falando somente na polivalência dos profissionais. Mas, na sua opinião, o governo está preparado para resolver possíveis questões críticas? Gostaria da opinião do Ademilton também. O que você acha, Jefferson? Olha, falar do governo federal ficou um pouco complicado agora, principalmente na nossa rotina, né? O que a gente tem hoje, né, que é muito bem estruturado, é o E-Social, certo? Que já existe essa promessa dele ser revisto e simplificado, ok? Então, o governo federal está preparado justamente para atender as necessidades da área de folha de pagamento com a ferramenta E-Social e a DCTF Web. Porque quem já está trabalhando com folha sabe, principalmente quem está trabalhando com folha e DCTF Web, sabe que o que a gente comunica no E-Social, o tributo fica no portal da DCTF Web, que fica dentro do ECAC, né? Certinho, sem inconsistência nenhuma. Então, está estruturado ali. Agora, essa situação que a gente está vivendo, né, que envolve o empregador web, a comunicação que a gente tem que fazer para o empregador web, a comunicação do afastamento do trabalhador dentro do programa da Caixa, né, com aquele código Y, né? Assim, ali nesse estágio o governo não está preparado. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar. Infelizmente, a gente tem que se adaptar e tem que entregar ao máximo o nosso serviço, que é a elaboração da folha de pagamento, de acordo com a legislação, certo? Vai encontrar dificuldade? Sim, iremos encontrar muitas dificuldades. Mas o governo federal hoje só está preparado com a estrutura do E-Social, meu ponto de vista. Nos demais, não. A gente tem muito controle paralelo. E isso exige muito do profissional de departamento pessoal. É por isso que a gente está discutindo hoje esse assunto aqui nessa live, entendeu? Eu vou me abster aí da minha opinião, Nassif. Vou deixar o professor falar, que ele entende mais que eu. Eu só acho que tem muita coisa que a gente faz que é redundante, tá? Você dá uma informação aqui, outra ali, eu acho que tudo tinha que ser simplificado, igual a carteira
como a gente falou, a carteira digital, que é o CPF da pessoa. Eu acho que isso facilita bastante a nossa vida. E o governo está tentando, cara, está evoluindo. Temos que ter esperança, né? Uma outra pergunta aqui da Cristiane Chagas. Na redução da carga horária, pode-se reduzir benefícios de alimentação de acordo com os dias trabalhados? De acordo com os dias trabalhados, sim. Se você, por exemplo, reduziu a jornada do trabalhador, né? Mas permaneceu com o horário dele, né? Por exemplo, ele vai trabalhar de segunda a quinta-feira no mesmo horário. A sexta-feira foi o único dia que ele deixou de trabalhar. Então, os benefícios que ele teria direito para aquela sexta-feira, ele não precisa, né? Como, por exemplo, o Vale Alimentação, que todo mundo discute, entendeu? Agora, se você reduz a jornada do trabalhador, né? E, por exemplo, coloca ele trabalhando de 10 às 16 da tarde, 10 da manhã às 16 da tarde. Poxa, o trabalhador só mudou a condição de trabalho dele, mas ele continua trabalhando. Então, já existem aí, né, algumas posições de alguns sindicatos dizendo fica a critério do empregador adotar isso, mas quando o empregador toma esse tipo de atitude, você pode medir principalmente na produção que o seu funcionário vai te entregar. Você não cria um ambiente bom, né? Você não cria um ambiente saudável de relação. E reafirmo, o departamento pessoal é o departamento que mais está sendo exigido neste exato momento. Então você não pode bater no trabalhador neste exato momento ou tirar um benefício dele. Muito pelo contrário, você tem que premiar pela quantidade de coisas que ele está fazendo. A gente acabou de comentar isso aqui agora. Então esse é meu ponto de vista, tá bom? O Jefferson, não posso opinar, mas vou dar minha posição. Eu acho também que a gente poderia olhar os dois lados, tá? Eu sou empresário também, eu tenho um escritório de contabilidade, temos funcionários aqui, e pelo menos nos escritórios de contabilidade, a grande maioria está passando dificuldade em receber até os honorários, porque os clientes estão fechados. E eles falam que fechados não tem trabalho, vamos dizer, em resumo, né? O que eles falam, não é o que acontece no dia a dia, mas é o que eles pensam. Então, se não tem trabalho, não tem que pagar o contador. E, às vezes, o contador também não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, a gente fica nessa situação. Então, vale olhar os dois lados. O que puder um ajudar o outro, acho que nesse momento aí vale a pena. Paula Barbosa... O melhor caminho é o diálogo mesmo. Oi? O melhor caminho é o diálogo, né? Eu tô dando essa posição porque a quantidade de trabalho do departamento pessoal ela não diminuiu. Todas as folhas estão sendo entregues, entendeu? Eu até brinco aqui que o pessoal do DP tem que ganhar 2 vezes o salário, né? Porque estão ralando bastante, né? A Paula Barbosa fez uma pergunta interessante. O funcionário, né, no caso da suspensão de contrato de trabalho, o empregado pode ou deve recolher o seu INSS? Há obrigatoriedade desse recolhimento? Então, é exatamente isso. Quando o trabalhador ele entra nessa condição de contrato suspenso, né? Ele sai daquela situação de que ele tem a sua contribuição previdenciária regular. Então, o que vai acontecer? Se você suspende um contrato de um profissional, vai ficar sob a responsabilidade dele fazer a sua contribuição na parte previdenciária, né? Não é responsabilidade do empregador. Ele não vai ter mais aquele desconto do INSS. Por quê? Porque quem está pagando o salário dele é o governo federal. Então ele tem que se atentar e fazer uma contribuição de modo facultativo. Ele vai optar se ele vai fazer essa contribuição ou não. Agora, ele é obrigado a fazer? Não, ele não é obrigado a fazer, só que assim, ele vai ter um buraco da contribuição dele, né? Ele vai deixar de ter aquela parte ali para contribuir para a sua aposentadoria. Então é importante ele também estar ciente dessa responsabilidade em ter que fazer essa opção. E uma outra coisa, Ademilton, que muitas pessoas esquecem de falar isso para os funcionários, é que quando a gente coloca um contrato suspenso, isso vai refletir nas férias e isso vai refletir também lá no 13º da pessoa. Entendeu? Então, assim, você colocou o trabalhador na condição de suspenso, o contrato, beleza. Naquele exato momento, aquele período aquisitivo dele para de contar, né? Você só vai retomar o período aquisitivo das férias, a contagem desse período das férias, quando o funcionário retornar para suas atividades. Ok? Então você estende um pouco mais esse período concessivo, consequentemente.
Outra coisa é o 13º salário. Se você suspendeu o contrato do funcionário, como um colega que deu aqui o exemplo, 30 dias, depois prorrogar com suspensão por mais 30, lá em dezembro, quando o funcionário tiver direito ao 13º, não vai vir 12 avos como ele está habituado a receber todo ano, certo? Por quê? Porque ele não teve o contrato de trabalho dele em vigor durante o ano todo. Então, isso precisa ser esclarecido também para o funcionário, porque quando chegar lá na frente, pode gerar dor de cabeça, principalmente para o empresário e depois para a empresa contábil, que vai ter que explicar, vai ter que mostrar a legislação, vai ter que detalhar por que o trabalhador teve aquele cálculo de 13º daquela forma proporcional. Então, isso é importante a gente abordar também, tá bom, Ademilton? Ô Jefferson, não faz isso não, cara. Eu tive que assumir o DP aqui, eu já tô ficando maluco, eu acho que eu vou até contratar meu funcionário de novo, porque aí chegar em 13º, tu vai ter esse trabalho, o cara recebeu lá 10, 12 horas, mas por que eu recebi isso? E o pessoal do DP vai sofrer de novo até explicar isso tudo, né? Mas vamos que vamos. O Rafael Machado, nosso vice-presidente do interior, aí, obrigado, Rafael, pela presença aí. Fiz um acordo de suspensão de contrato com prazo expresso de 60 dias. E após 10 dias, demitiu o empregado sem justa causa. Qual o período de estabilidade precisa indenizar? E eu vou além disso, tá? Completando a pergunta do Rafael, aquela pessoa que colocou o funcionário de suspensão, mas logo em seguida resolveu demitir. Não, e você já informou isso lá no empregador web. Como é que fica a situação, cara? São duas situações aí na mesma pergunta, vamos dizer assim. Assim, a MP 936, ela deixa a seguinte mensagem para a gente, né, interpretando lá os artigos. Você pode suspender o contrato do funcionário, né? E nessa condição de suspensão de contrato, a mesma quantidade de dias que você fez a opção de suspensão, por exemplo, 30, quando ele retornar, ele vai ter uma estabilidade de igual quantidade de dias que ele teve o contrato suspenso. Né? Então, se ele teve o contrato suspenso por 30 dias, ele tem uma estabilidade de 30 dias depois, assim que ele retornar. No caso do nosso colega, ele suspendeu por 60 direto. Beleza. Esse trabalhador, ele tem uma estabilidade de 60 dias após a data estabelecida do retorno das suas apatividades. Então, a pergunta que ele faz, o que ele precisa indenizar? Ele precisa indenizar justamente aqueles 60 dias, né, que ficaria após a data de retorno do trabalhador. O que a gente entende? Se ele optou por desligar o funcionário agora que o contrato está suspenso, por que ele está fazendo isso se quem está pagando é o próprio governo federal? Né? Então, ele pode muito bem optar por fazer o desligamento, que ele não está proibido, ele pode desligar, mas ele vai fazer esse desligamento quando o funcionário retornar para a empresa, após 60 dias. Só que dentro dessa rescisão, ele vai ter que indenizar o funcionário com mais 60, que era o período da estabilidade. Entendeu? Eu entendi, mas eu vou dar uma de questionador, falando agora como empresário, tá? No caso da situação do Rafael. Aconteceu da gente demitir o funcionário. Pô, tu fez a suspensão, apesar que se fez a suspensão, 10 dias depois você não pode demitir, né? Que ele está suspenso. Tem razão o que você está falando. Exatamente. Aí. Ele tá sob responsabilidade do governo federal. Do governo. O governo está pagando ele. Entendi. Agora, nessa mesma pergunta, no caso dele ter suspendido, mas na verdade o cara não ficou suspenso, ele informou lá, mas informou de manhã, mas de tarde ele resolveu que não ia suspender. Nesse caso, pode? Se não houve a concretização do afastamento, né, da suspensão de contrato, ele pode fazer a demissão normalmente, e aí não precisa nem indenizar, porque você em nenhum momento comunicou ao governo federal que aquele funcionário teve o seu contrato suspenso, entendeu? Mas isso já está lá no empregador web, já foi comunicado, está lá que o cara ia ser suspenso, já... Porque não tem como você excluir, tu colocou de manhã, de tarde, tu não consegue excluir. Não, exatamente. Se entrou para o empregador web, essa movimentação, você já comunicou ao governo federal, então você tem que seguir o rito, esperar o trabalhador retornar e a partir dali você efetua o desligamento, é mais seguro. Tá. O Thiago Ferreira Marques está perguntando aqui, que é uma pergunta, isso aqui está causando uma polêmica enorme, foi uma das coisas mais comentadas no Twitter. Algumas empresas estão usando o artigo 486 da CLT nesse período de Covid. O que você acha? Se eu não me engano, é aquele artigo que você pode demitir e não indenizar. Eu não lembro exatamente esse artigo. Você lembra, Jefferson, de cabeça? É o fato do príncipe? É o 486.
De cabeça agora. Tiago, não vou Só ficar te se eu devendo abrir essa, vou pesquisar aqui o 486 qual é. É a Graça Marques. Boa tarde. As férias antecipadas que foram pagas, conforme a MP 927, poderão ser descontadas em uma possível rescisão? Sim, exatamente, porque você antecipou as férias para o profissional, né? Então, assim, ele fica com aquele saldo, né? Se a empresa faz a opção por retornar com o trabalhador e depois deseja descontar, deseja desligar, ela pode sim abater isso na rescisão, não tem problema nenhum. Tá, pesquisei aqui no Google, aqui, o santo Google, né? O artigo 486, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, movida por ato de autoridade municipal ou estadual, é aquela que eu te falei, exatamente essa. Fica a cargo do governo federal a rescisão. Estou resumindo aqui, né? Não sei se você me lembrou. Aquela que o presidente falou que pode demitir e manda conta para o governo. Então, é meu ponto de vista, tá, o Ademilton? Eu não recomendo utilizar esse motivo, sabendo das dificuldades que os empresários estão enfrentando, né? Mas, assim, existem muitas inseguranças, não está nada certo sobre isso. É um momento em que o planeta todo está vivendo, né? Não é só culpa do governo federal, o governo estadual ou municipal. E, assim, como é que a gente vai efetuar um volume de rescisão gigantesco, quase da maioria dos vínculos empregatícios que existe hoje, né, com os regramentos da CLT, e colocar na conta do governo. O governo já não tem nem quase estrutura para bancar esses benefícios, certo? E assim, além do mais, essas opções, né, de desligamento, se elas fossem de fato possíveis de ser exploradas, deveria existir, sim, requisitos, né, e normas estabelecidas através da convenção coletiva. Então, se a empresa está numa condição extrema de necessidade e faz a opção por desligar o trabalhador e não indenizar ele, alegando o artigo 486, assim, a opção que eu dou é buscar a participação do sindicato para negociar isso, né? É o exemplo que as grandes montadoras fazem, quando ela quer desligar ali 200, 300 funcionários. Existe a participação do sindicato, porque você vai estabelecer ali critérios para esse desligamento acontecer, né? Beleza, a empresa não está podendo pagar os 100% de rescisão, mas, por exemplo, ela pode contribuir com 10%, 15%, 50%. Isso tudo é negociado, entendeu? Então, ótimo. Jefferson, eu tenho aqui N perguntas, eu não sei, vou pedir o pessoal do CRC para me falar aqui se a gente tem que encerrar ou se a gente pode continuar, que eu estou gostando muito, se eu pudesse eu ficava aqui o dia todo com você. Tem algumas perguntas aqui, assim, em resumo, né? Não sei se eu vou poder continuar, mas que eu vi aqui alguns comentários sobre fiscalização no teletrabalho, que os fiscais estão cobrando documentos das empresas fechadas. Eu também recebi lá até no grupo de conselheiros, um nosso colega conselheiro que foi fiscalizado, uma empresa dele, né, foi fiscalizada por causa desses acordos aí, dessa medida provisória. Fala um pouquinho sobre essa fiscalização aí. Então, a gente tem agora uma situação muito, muito nova, né? A MP 927, ela estabelecia o quê? Poxa, no momento de uma fiscalização, né, o empregador poderia apresentar ali todos os documentos que o fiscal estivesse exigindo, mas naquela primeira abordagem seria apenas uma abordagem de orientação caso o fiscal identificasse alguma inconsistência trabalhista, ok? E aí o que aconteceu? Saiu uma decisão agora do Superior Tribunal Federal dizendo que eles mudaram esse artigo da MP 927. Então, numa eventual visita de um auditor do trabalho, ele pode muito bem chegar lá, identificar um problema, né? E no momento em que a gente está vivendo hoje, eu até compartilho isso, que eu tenho alguns colegas que dão aula no curso de pós-graduação que eu faço, que trabalham diretamente com o Ministério do Trabalho, eles estão adotando essa abordagem de orientar, né? E existem outras legislações, né, que envolvem principalmente empresas de pequeno porte do Simples, que o fiscal ele é obrigado a orientar e na segunda visita, quando ele retornar na empresa, se aquilo ali não tiver de acordo com o que ele pediu, aí sim ele vem com a autuação, entendeu? Então, assim, isso é importante para a gente poder saber até quando a gente vai poder ter um período de uma inconsistência trabalhista dentro da empresa, né? Agora eu reforço uma coisa importante aqui, Ademilton, que a gente
tinha até também convidado de poder falar, é sobre a gestão de prontuários e o controle de afastamentos, né? Eu até gostaria de abordar esse tema. Nós temos hoje uma obrigatoriedade de controlar, né, o período, né, a periodicidade da realização dos exames, né? E a MP 927, ela flexibilizou isso um pouco, tá bom? Então, por exemplo, exame admissional, exame periódico, exame de retorno ao trabalho, esses exames médicos, o que pode acontecer agora? Você pode deixar de pedir o profissional para fazer, ok? E ele vai fazer só depois do período de calamidade pública, assim que cessar esse período. Ele tem 90 dias para se adaptar a colocar seus exames em dia. Isso é importante, a gente não pode deixar de comentar. Outra coisa importante é o exame demissional, ok? A MP 927, ela traz isso como recurso também. Por exemplo, o trabalhador, ele tem um exame periódico que foi feito mês passado, né? Tem ali 60 dias, mês retrasado, 60 dias de espaço. Se a empresa optar por desligamento desse funcionário, aquele exame periódico está dentro de um espaço de 180 dias, ele serve como exame demissional também, tá? Isso é importante, está lá no artigo da MP 927. Por quê? Porque isso agiliza os processos, agiliza principalmente esse trâmite, né, de ter a parte de saúde e segurança do trabalho, essa documentação em dia, que também é mais uma responsabilidade do profissional da área da folha de pagamento, entendeu? Isso é importante a gente abordar. Não, beleza, Jefferson. Autorizaram aqui eu dar uma continuidade aí, mais uns 10 minutinhos. Eita, continuar mais uns 10 minutinhos. Engasguei aqui. Já estou com sede, esqueci de pegar a água ali. Então, Jefferson, tem algumas perguntas aqui, eu vou continuar nas perguntas. Não sei se você quer falar sobre o contato visual com os clientes, as lives, os cursos, as palestras aí. Enquanto eu procuro aqui algumas perguntas. Tem uma aqui que eu achei interessante, até que envolve até a nossa comissão lá de condomínios. Até o Rafael, nosso vice-exterior, que está na coordenação dela. Os condomínios são o terceiro grupo. Quando o final é 0,800, a folha de pagamento será entregue em agosto ou setembro? Aí tem que olhar, né? Porque o que acontece? O governo federal estabeleceu, está até lá no portal do E-Social, né, a implantação das empresas, né, pequenas empresas, os condomínios, através da numeração do CNPJ. Então, no finalzinho, você tem uma competência exclusiva para você poder começar a iniciar a transmissão. Então, final 1 e 2 e 3 é um determinado mês que você tem que transmitir a folha. 4, 5 e 6, aí só acessando o portal do E-Social mesmo para ver. Mas fica ali direitinho, bem descrito, tá bom? É o grupo 3 e você tem que acompanhar esse cronograma. Beleza. Tem algumas perguntas aqui que eu achei interessante. Cara, tem várias, é até difícil escolher uma aqui, mas vamos lá. Moraes e Oliveira Contabilidade. Um funcionário que foi contratado em 3 de 2020, estava no período de experiência, ele terá garantia de mais 60 dias de emprego? Como fica o contrato de experiência? Uma boa pergunta. É porque o que acontece? Mesmo o contrato de trabalho estando na condição de experiência, o contrato ele foi suspenso, né? Então, se ele, por exemplo, tivesse ali 10 dias de empresa, certo? Ele trabalhou 10 dias, o 11º dia dele parou, não contou. Por quê? Porque o contrato foi suspenso. Então, só é retomado a contagem do contrato, né, principalmente nesse período de experiência que ele está vivendo agora, quando o funcionário retornar para a atividade, entendeu? Porque o contrato foi suspenso. Então, tudo que a gente conta como período aquisitivo de férias, período, os avos do 13º salário, né, esses dias para contrato de experiência foi meio que, entre aspas, pausado, teve uma pausa. Por quê? Porque o contrato sofreu uma suspensão. Ótimo. A Tayana dos Santos está perguntando ainda sobre a redução do período menor que 30 dias. Se tem alguma passagem na MP que ela possa se embasar? A MP ela deixa o limite de 60 dias, né? E considerando que pode ser 30 mais 30. Então, quando a gente olha assim, o limite de 60 dias, você pode muito bem, por exemplo, preservar, eu entendo dessa forma,
que é esse o objetivo da MP, né? Preservar o emprego e a renda. Você está vendo que a sua empresa ela não vai precisar ficar parada até 30 dias, mais de 30 dias, você não precisa suspender o trabalhador por 30 dias, você suspende ele por um período inferior. Mas assim, você não pode ultrapassar os 60 dias, é isso que está descrito na MP, eu entendo dessa forma, mas a gente pode explorar a MP e discutir esse assunto depois com mais Não, tempo. beleza. Depois você deixa aí seu Instagram, tá, ô Jefferson, onde a gente acha aí, até o pessoal tiver alguma outra dúvida, você, pelo menos comigo, tem uma facilidade de conversar com você, a gente sempre está trocando ideias aí, e eu acho que o pessoal também não vai ter dificuldade de tirar alguma dúvida com você, não. Beleza? Beleza. Tá, a Cíntia Martins Contabilidade. Tem empresas que estão demitindo funcionário com rescisão zerada, se baseando no artigo 501 e 502, que fala sobre a força maior. O que você diz sobre esse ato? Descobri mais um artigo aí, tá, Jefferson? Então, são muitos, não tem como a gente decorar assim de imediato. Mas assim, é o que eu falo. A empresa deve estar amparada, primeiramente, né, com uma consultoria da área trabalhista, né, um advogado deve orientar ela a respeito dos requisitos do rito que ela tem que seguir, mas eu oriento a participação do sindicato, porque é o sindicato, gente, que determina, ele que defende os interesses do trabalhador. E se a empresa, ela naquele momento, ela declara que está com dificuldade e consegue demonstrar isso para o sindicato abre negociação. E fica muito mais fácil, porque se ela conseguir o que realmente ela quer, desligar o trabalhador e tendo menos custo possível, ou quase nenhum, ela conseguiu isso com a anuência do sindicato. Então ela vai ter menos dor de cabeça. Entendeu? Então, assim, é uma estratégia que eu estou orientando assim, as pessoas que têm contato comigo, as empresas que recebem minha assessoria, entendeu? Ótimo, beleza. Isso é questionável, né? A gente entendimento, vai de cada um, aí seria bom um advogado até para explicar essa situação, né, Jefferson? E o DP tem coisas que a gente se surpreende a cada dia. Eu tenho, assim, o pessoal do CIC pediu para me encerrar, mas vou continuar com mais duas perguntas aqui e depois a gente vai finalizando, até porque a gente está com... O pessoal não caiu não, tá? Tá todo mundo acompanhando vocês, Jefferson. Tu é bom mesmo, cara. Consegue deixar o pessoal online. Entendeu? A Cláudia Gonçalves Carneiro da Silva Neves. Como ficam os contratos suspensos que o governo não processou? Não temos informações do motivo que não processou e os funcionários também não receberam benefício. Seja bem-vinda, Cláudia. Não só você, não. Então, Cláudia, isso já foi mapeado pelo governo federal, né? E eles estão fazendo esse processo, eu até li uma reportagem esses dias, de modo assim, de tentar liberar, mesmo que seja manual, né? Então, isso está sendo visto, inclusive, pelo SERPRO, né? O que tem hoje previsto é uma atualização para o próximo dia 22, que vai mexer no layout e vai incluir ali a possibilidade da gente ter novos recursos no sistema, entendeu? Então, assim, a única possibilidade que a gente tem da evolução disso, de acompanhar ou não a disponibilização desse benefício, é através do empregador web. Hoje uma amiga me mandou uma mensagem que o trabalhador, o funcionário dela também não tinha acesso ao benefício, ela já cadastrou há muito tempo. Aí a gente conseguiu identificar que o cara estava quietinho, né? Mas ele era um aposentado, ele tinha uma aposentadoria que ele nunca falou para ninguém. Então, assim, tem que olhar também as condições que deixam o funcionário sem o acesso a esse benefício. Como, por exemplo, às vezes ele tem uma matrícula municipal, né, com alguma prefeitura, às vezes ele é funcionário do Estado, enfim, são inúmeras situações que podem impossibilitar a disponibilização desse benefício. Mas aquilo que ainda não foi liberado, o governo federal está correndo para poder atender essa necessidade, tá bom? Agora, olha só, Ademilton, rapidamente, 2 temas importantes aqui para a gente poder, a gente tinha separado, para a gente pegar aqui o contato virtual com o cliente, né? Assim, isso é uma coisa importante, porque eu já orientei também as pessoas que trabalham comigo fazer, né? Em algumas situações, dependendo do volume de funcionários, né, é importante a gente, como profissional aqui da área da folha de pagamento, analista, pegar a folha, pegar ali a posição geral do período aquisitivo de funcionários e ali perguntar ao empresário, trabalhador por trabalhador, qual a melhor saída,
né? O que ele realmente faz, se ele está numa condição de afastado ou não. Por quê? Essa é a evolução do serviço do departamento pessoal, né? A gente promover reuniões de forma virtual, pode ser com a ferramenta Zoom, alguma outra ferramenta que, assim, vai aproximar o cliente, porque a gente vê muito, né, algumas empresas já fazendo as reuniões da parte financeira. Ó, seu caixa está evoluindo, você está tendo dívida nessa parte aqui, você precisa diminuir. Bacana, isso é muito legal. Mas na área trabalhista funciona da mesma forma. Entendeu? Você tem gente com o período vencendo, período aquisitivo, você tem gente com o período concessivo ali já disponível, você tem opção de antecipar umas férias, você tem opção de antecipar 13º, você conversa e tenta identificar ali cada saída para uma melhor gestão da empresa, né? E você só consegue esse diálogo com quem está de frente, né? Que é o empresário que conhece a operação mesmo do seu negócio, entendeu? E por fim, a gente separou o tema lives, não foi? Pá. Fala aí, pode continuar, cara. Você é o maestro. Então, gente, aqui a gente tinha separado alguns tópicos. Aqui eu separei aqui lives, cursos e palestras pela internet, né? O profissional de departamento pessoal, ele tinha esse hábito de poder participar de algum curso virtual, principalmente nesses cursos que eram promovidos pelas empresas de software, né? Algumas pessoas participavam, outras não. Só que agora, com esse período de pandemia, o que está acontecendo? As opções elas estão muito maiores, né? Então, existem profissionais no mercado, gente com experiência, que podem contribuir. Por exemplo, esse canal, né, o CRC, além da live no Instagram, você tem agora também essa live no canal do YouTube, a gente pode acompanhar, é só você criar a rotina. Então, isso é importante para o profissional da área da folha de pagamento se manter atualizado, entendeu, gente? É uma opção muito boa de você estar acompanhando exatamente a evolução da legislação e o que as grandes empresas estão adotando para se adaptar a um cenário que está mudando a todo momento. Beleza? Não, ótimo. Foi bom você falar aí do contato com o cliente, né? O CRC, como eu falei no início da nossa live, o nosso presidente Samir, essa gestão, ele herdou aí no início da gestão, já teve esse problema todo, a gente cheio de plano lá, cheio de coisas boas para a gestão, mas a gente soube lidar bem com isso e veio essas lives, veio os cursos online que a gente está conseguindo, tentando implantar, a TV CRC. Eu peço o pessoal aí para curtir a TV CRC aí no YouTube, lá no Instagram, CRCRJ, que tudo que acontece de novidade a gente está tentando colocar em primeira mão para vocês, até os profissionais de contabilidade que estão sendo valorizados nessa época. Lembrar do chat, vai ficar vocês do lado direito da tela aí, vai ter um link para preenchimento, né? Para vocês receberem o certificado. O pessoal do CRC está me falando também que todas as perguntas vão ficar respondidas aí, vão ser encaminhadas para o Jefferson e ele vai responder. Jefferson, o pessoal está pedindo aqui seu e-mail, está pedindo aqui seu Instagram. Fala aí ou escreve, não sei se você consegue mandar aí na live pro pessoal. Então, é bem simples, meu perfil no Instagram, tá? É prof.jeffersondantas, beleza? Então, só buscar lá, professor Jefferson Dantas, que vocês vão achar. Eu tenho um canal também no YouTube, onde eu gravo também alguns vídeos e subo, deixo lá disponíveis. Então, lá eu falo um pouquinho de férias, de banco de horas. É só buscar o canal também no YouTube, professor Jefferson Dantas. E eu tenho um projeto também que todas as quartas-feiras, tá? Eu estou fazendo uma reunião virtual, né, com uma outra colega, minha amiga aí, Natália Santos, que já até fez palestra aqui com vocês também virtual. E a gente trata aí de assuntos voltados para a área trabalhista. A gente faz uma reunião no Zoom, onde todo mundo participa, não é só a gente que fala não, tá? A gente aí está se ajudando, isso é bem legal. Então, quem quiser participar, é só me seguir lá no Instagram, prof.jeffersondantas, tá bom? Fica aí o convite. E é isso. Estou aqui para poder contribuir, muito feliz. E espero ter ajudado aí todo mundo, tá bom, gente? Um abraço aí para vocês.